jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a vovó Lúcia, da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a Palavra de Deus, mesmo de um modo virtual, mas se for da vontade de Deus, logo estaremos juntos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigada pela vida das crianças e das suas famílias. Abençoe cada um onde quer que se encontre, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa as famílias que têm pessoas doentes, as famílias que estão enlutadas, ó Pai. Abençoa também nesta aula que teremos, que tudo que falarmos aqui tenha a tua bênção, a tua aprovação. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, trouxe um versículo hoje que diz assim: Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23. Mais uma vez. Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23. E hoje a história que teremos tem o título Sonhos Realizados. É uma continuação das histórias que temos tido sobre José do Egito. Na história de hoje, vamos ver o sonho que o rei Faraó teve. Na aula passada, foi o sonho do copeiro e do padeiro, e hoje é o sonho do rei Faraó. Certa noite, o rei Faraó dormiu e teve um sonho. O sonho dele, ele sonhou que ele via assim, ele estava em pé lá no rio Nilo, na margem do rio Nilo, e ele sonhou que do rio saíam 7 vacas gordas, bonitas, estavam pastando, mas de repente saía do rio 7 vacas magras, feias, e elas devoravam aquelas 7 gordas e bonitas. Ele despertou daquele sonho e ficou assim preocupado, mas ele tornou a dormir. Nós também muitas vezes acordamos e dormimos e sonhamos outra vez. Foi o que aconteceu com o rei Faraó. E no segundo sonho, ele via assim 7 espigas viçosas e bonitas, saíam de um mesmo galho. De repente ele também via 7 espigas
bem fracas, pequenas, queimadas pelo sol, e aquelas 7 espigas, as magras, aquelas pequenas, devoravam as 7 espigas que estavam bonitas, viçosas. Então ele despertou e ficou assim preocupado, perturbado. O que será que queria dizer aqueles sonhos? Ele chamou os seus sábios, os adivinhos lá do palácio, e contou esse sonho para eles. Mas os homens não puderam interpretar. E ele, preocupado, perturbado, foi então que o copeiro já tinha passado 2 anos que tinha acontecido aquele sonho dele lá e do padeiro. E ele esqueceu que o José falou para ele que quando ele voltasse no trabalho lá no palácio, se lembrasse dele. Mas ele esqueceu. Agora ele se lembrou. E ele falou: Rei Faraó, tem um homem lá, um hebreu, que quando eu estive lá na prisão, eu e o padeiro tivemos sonhos e ele interpretou. Podia chamá-lo. Foi então que o rei mandou chamar José. E José se vestiu, trocou a roupa, José fez a sua barba e foi se apresentar para o rei Faraó. E o rei Faraó contou, e José falou assim, que não era dele que ele dava a interpretação, mas Deus é que mostrava para ele. E qual foi a interpretação? Ele falou assim: Rei Faraó, esses 2 sonhos têm o mesmo significado. As 7 vacas gordas e bonitas e as 7 espigas viçosas, bonitas, são 7 anos de fartura lá no Egito. E as 7 vacas magras, feias, e mais as 7 espigas também pequenas, queimadas, são 7 anos de fome. Ele quis dizer que haveriam 7 anos que o Egito ia ter bastante abundância de alimentos e em seguida 7 anos de escassez. Aí o rei ficou ouvindo que José dizia a interpretação que Deus estava dando para o José. Aí José falava assim: Rei Faraó, o senhor tem que colocar a pessoa sábia que administre, porque nos anos dos 7 anos que serão 7 anos de fartura, eles teriam que guardar os alimentos, os cereais, para os 7 anos seguintes que haveria de vir a escassez. Mas então o rei mais sábio que você, José. Então José foi colocado ali, o rei Faraó colocou ele como governador lá do Egito. Tirou seu anel, deu o anel para José, roupas bonitas, colar no pescoço. E ele disse assim: José, depois, abaixo de mim é você. Então todas as pessoas do Egito não poderiam fazer nada se não fosse ele que desse autorização. E sabem, crianças, que lá no Egito foi trocado o nome de José. Ele recebeu um novo nome aqui na palavra de Deus, que essa história que nós estamos contando está em Gênesis capítulo 41. O nome dele ficou Zafenate Paneia. E sabem quantos anos, quando José foi levado lá para o Egito como escravo, ele tinha mais ou menos 17 anos. E agora ele estava com 30 anos. Olha quantos anos e ele esteve preso. Mas agora a vida de José era diferente. Não era mais um prisioneiro.
ele se tornou governador do Egito. E naqueles 7 anos de fartura, então ele casou com uma mulher egípcia, Azenate. E também Deus deu 2 filhos para José, ou Zafenate e Paneia, agora o nome que ele teve lá no Egito. O primeiro nome do filho, ele colocou Manassés, porque ele diz assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Teve um segundo filho que deu o nome de Efraim, porque ele diz assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, crianças, o que a gente pode tirar de ensinamento para as nossas vidas? Saber que José foi um homem temente a Deus, obediente, e Deus abençoou José. Agora, Deus tinha um novo plano para a vida de José, ele como governador do Egito. E sabem, crianças, que depois desses 7 anos de fartura, vieram realmente os 7 anos que não tinha alimento. Em outros lugares, mas a terra do Egito tinha muito alimento. Sabe que a palavra de Deus fala que o alimento o cereal que eles guardaram era como se fosse a areia do mar, de tanto. E as pessoas vinham lá para o Egito comprar alimento, porque em toda a terra não tinha alimento. E aí nós vamos ver a continuação, o que vai acontecer com José na próxima aula. Vocês não percam, vamos ver o que vai acontecer, como Deus abençoou esse homem no passado e tem nos abençoado também nos dias. Crianças, vamos agradecer a Deus por mais esta aula que tivemos neste dia? Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada pelo exemplo de José no passado, por ter sido tão obediente e fiel a Ti. Que isso sirva para as nossas vidas, que sejamos também fiéis e obedientes, porque assim seremos abençoados, ó Pai. Obrigada mais uma vez pela vida das crianças e das suas famílias. Esteja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Crianças, Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Tchau. Disse Faraó a José: não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Gênesis 41:39. Bem está o servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muitas te colocarei. Mateus 25:23. Por deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4:25.